Então vamos continuar nossos estudos sobre os problemas de contorno. No vídeo anterior, o que a gente viu foi como resolver o caso linear, né, utilizando primeiro o método de diferenças finitas, linearizando então a minha equação, ficando em termos só de potências lineares dos coeficientes y. A partir daí, eu obtive uma matriz que é tridiagonal, que tem que ser resolvida, podia ser resolvida com qualquer método, mas a gente optou por apresentar esse método de decomposição de Clausius, que usa o fato da matriz ser tridiagonal, porque sendo uma equação de segunda ordem, ela depende do i menos 1 e do i mais 1. Uma equação de ordem superior poderia depender de mais termos para frente ou para trás, né? Ou para frente e para trás. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo, nós vamos começar com uma aplicação que é a equação do calor. No problema de condução de calor, que é um problema também de muito interesse em toda a indústria, o problema que a gente tem aqui é, imagina que você tem uma parede que está numa temperatura fixa, uma barra, um dado comprimento, de um dado material, e aqui tem outra temperatura. Então eu quero saber como a temperatura é distribuída ao longo da barra. Nesse problema, para ficar mais interessante ainda, a gente considera que essa barra, além de estar a temperaturas diferentes, ela também pode transferir, trocar energia, né, através do calor com o ambiente. Se você fizer o balanço de energia para um pedacinho da barra, esse pedacinho vermelho no meio da barra, por exemplo, esse pedacinho tem uma largura ΔX, e aí a energia que entra aqui, né, no processo de transferência que a gente chama de calor, a energia que entra deve ser igual à energia que sai aqui e a que sai pelas laterais. A que sai ao longo da barra, se a barra é sólida, é o processo de transferência de energia que a gente chama de calor por condução. Já com o meio externo, porque esse aqui é um fluido, não é um sólido, então pode acontecer de uma camada quente se movimentar e ser ocupada por uma fria e assim por diante. E isso dá origem a uma movimentação desse meio exterior que a gente chama de convecção. Então aqui seria um processo de transferência de energia, como calor, mas que é numa taxa diferente desse de condução. A gente vai representar isso, esse balanço energético, por essa expressão. Eu estou chamando de φ, essa letrinha cortada, a energia que entra na posição x, menos a que sai na posição dx, por unidade de área, por unidade de tempo, isso é um fluxo, né? Mais a que sai para o ambiente, com outro fluxo psi, porque essas quantidades, esses processos são diferentes, eles dependem da área de contato, né, e dependem da diferença de temperatura. Como eu disse, esse balanço deve dar zero no equilíbrio. Por que no equilíbrio? É que se tiver entrando mais energia na forma de calor do que saindo, isso significa que aquela barra vai aumentar de temperatura, e aí não vai estar em equilíbrio. Eu estou considerando a situação de equilíbrio. Essa expressão aqui lembra muito de uma derivada. A gente pode fazer então é dividir isso aqui por ΔX, e aí você tem φ, AS delta T infinito é a temperatura do lado de fora, menos T. A área de entrada aqui ou de saída aqui é πr2, né? Então o AC aqui vira πr2 e esse AS vira o 2πr. 2πr vezes ΔX, que é a área da superfície, a área do cilindro, essa área que está em contato com o meio. Nós vamos fazer uso agora da chamada lei de Fourier. Essa equação que eu cheguei por conservação de energia do slide anterior, e o fluxo, eu vou dizer que o fluxo é proporcional à diferença de temperatura. Isso é bem razoável, né? Quanto maior a temperatura, mais energia é transferida do quente para o frio. Então, a quantidade de energia que é transferida depende da diferença de temperatura. Isso é razoável, vai ter uma constante de proporcionalidade, e essa constante eu vou chamar de kappa, que é a condutividade térmica do material. Se eu substituir o φ por dt dx, essa aqui fica uma derivada segunda, kappa, derivada segunda, igual
ao 2φ R T infinito menos T. Se eu chamar gama de φ sobre kappa, é a condutividade para fora, né, de respeito com que taxa que é trocada a energia na forma de calor com o meio ambiente, dividido pelo kappa, que é a troca que ocorre no próprio material. Então, se gama é muito pequeno, significa que há muito mais condução ao longo da barra do que com o ambiente. Quer dizer, o ambiente é praticamente um meio isolante, não tem transferência térmica para ele. Por outro lado, se ele é um número muito grande, significa que o ambiente troca muito mais do que ao longo da barra. Tá? E essas trocas seriam mais ou menos equivalentes. Tá? A gente pode esperar, é razoável, se esse material, por exemplo, for um metal, a gente vai esperar gama menor do que 1, porque melhora a condução em metais do que com o ar, que é isolante térmico. Então a equação diferencial que eu tenho é essa daqui. Toda essa conta e essa explicação foi para justificar chegar nessa equação. Por que eu faço essa justificativa para chegar nessa equação? Se eu tento resolver um problema de equações não lineares, em que as funções envolvidas não têm nenhuma relação com a natureza, fica muito difícil eu tentar intuir se o meu resultado está correto ou não, olhando só a solução. Eu tenho que revisar toda a parte de solução para ver se meu resultado está correto. Agora, se grandezas naturais entram na equação, se a equação é motivada para descrever um processo natural, eu posso usar o que eu sei desse processo para então testar se a solução é verdadeira ou não. Então, no caso de calor, isso é fácil, porque estão envolvidos aqui apenas a diferença de temperatura. Então, a equação diferencial fica menos gama T mais gama T0. Então, é uma equação linear, porque aqui é a derivada segunda de uma quantidade e aqui está a própria quantidade. Tá? O termo que teria a derivada dessa quantidade, um dt dx, aqui não tem. Então, aquela função P vai ser igual a zero, o Q vai ser o menos gama e o Rx vai ser o gama de T0, porque esse termo não tem dependência em T. Então, com isso, a gente montou a equação. Vamos montar agora aquela matriz nossa, né, para resolver o problema. Então, relembrando, Px deu zero, Qx deu gama e o Rx deu gama T infinito. Então, montando agora a minha matriz, nota que agora que eu sei essa equação, é até porque é uma equação bastante simples, né? Você nota que essa matriz só contém termos constantes, menos 1, e aqui é 2 menos H2 gama. O H é meu intervalo, de ponto em ponto ele anda, e o gama é dado pelo problema, é o quanto que ele transfere a mais para o exterior do que transfere internamente. A mais ou a menos se gama é maior ou menor do que 1. E eu tenho isso, então, igual a minha outra matriz R, também saiu dessa outra diferença. Então você nota que a matriz, apesar daquela expressão que a gente fez do caso geral ser enorme, o que ela acaba sendo na prática é uma matriz com poucos valores diferentes. Embora esse valor aqui possa ser grande. A gente vai lidar aqui com matriz, por exemplo, vamos resolver 100 por 100. Né? A gente aqui não está de brincadeira, vamos fazer sistemas grandes. Então vamos ver agora no meu código como é que a gente resolve esse problema numericamente e analisar algumas das soluções para ver se realmente ajuda em alguma coisa. Está aí o código que eu escrevi. Eu tenho P igual a 0, o Q é igual a gama e o R é igual a gama menos T. Chamei de TA aquilo que era T infinito. Você nota que eu fiz uma modificação em relação ao problema geral. Eu passei gama também como um parâmetro, tá? Gama e TA eram característicos da equação. Naquele que eu tinha mostrado no vídeo anterior, não tinha, porque aquela era uma expressão genérica. Aqui vale a pena fazer isso. Então, nós definimos as nossas funções. Eu vou lá para o main. Então, no programa principal, eu leio todos os argumentos que eu preciso. A e B, que definem o intervalo, quantos pontos eu quero no meio. Alfa, que é o valor inicial. Beta, que é então, alfa e beta é a temperatura de um lado, beta a temperatura final. O gama é aquele fator que eu expliquei para vocês, depende da razão entre quanto calor pede para fora, o fluxo de calor ao longo do material. O TA é o T infinito, o H é definido assim,
Então agora eu faço a minha diferença finita, aonde acrescentei também gama e TA, que são parâmetros da equação a ser resolvida. Nós vamos para o nosso de diferenças finitas. Eu vou definir aquelas matrizes que eu falei, DL, U, R, e todas as menores, L, U, V, Y e Z. Isso estão no slide do vídeo anterior. Nota que são vetores de tamanho n mais 2, porque vai de 0 até n mais 1, né? 0 e n mais 1 sendo os limites. Eu faço a minha variável aumentar de h, defino D1, R1, como no slide anterior, faço o meio para os do meio, aí vocês vão ter que ver no vídeo quais são as expressões, escrevo o último e vou para o algoritmo de Crouch. De novo, eu faço o primeiro, faço os do meio, faço os finais, faço as substituições e retorno o y. Como eu disse, a vantagem de tratar de um problema físico é que você pode comparar os resultados com o que diz sua intuição. Então vamos tentar rodar esse caso. Diferença, eu vou fazer uma barra de 10 metros, de 0 a 10. Eu quero 1000 pontos, eu vou resolver um sistema de 1000 por 1000, tá? 1000 equações. Chique. O alfa, de um lado eu vou ter 400, de outro eu vou ter 200 Kelvin, então a temperatura está 400 Kelvin de um lado, no lado mais quente, 200 Kelvin no lado mais frio. Agora viria, pelo meu programa, vem o gama, como eu disse, a gente pega, vamos pegar bem pequenininho, quer dizer, praticamente não há troca com o ambiente. E a temperatura final, vamos botar 300 Kelvin, 27 graus, né, que é uma temperatura intermediária. O que você espera agora, se não está trocando calor com o ambiente? Eu espero que a temperatura da barra caia entre 400 e 200. Tá? E que o ambiente tenha pouca influência nisso. Esse resultado eu vou pedir para sair no arquivo saída.dat. Tá? Vou para o meu GNU-Plot e vou pedir para plotar o saída.dat. Essa então é a solução da equação, simples, foi de 400 a 200 linearmente, né? Caindo aqui linearmente. Como podia esperar, o ambiente tem pouca influência, porque eu usei um valor de gama muito pequenininho. Vamos ver então agora o que aconteceria se eu mudasse esse valor. Então vou rodar o mesmo caso, só que ao invés de 0,0001, 10 a menos 3, vamos botar 0,1. O que eu espero agora? Agora eu espero que a troca de calor com o ambiente tenha algum significado, tenha alguma importância. Significa que na região que é mais quente vai perder temperatura também para o ambiente, não só para a barra. E na mais fria recebe também calor do ambiente. Então rodando isso aqui no saída.dat, indo para o meu GNU-Plot, aí está o resultado. Você observa que agora, ao invés de cair linearmente, ele tem uma queda. Aqui no meio diminui exatamente por volta do 300 Kelvin, que está no meio da barra, e aqui volta a ficar inclinado. Tá? Então aqui, porque a barra está praticamente na temperatura do ambiente, ela está perdendo pouco calor, porque as temperaturas são próximas. Tá? Vamos aumentar esse 0,1. Se eu aumentar o 0,1, por exemplo, para 0,7, passa a ser importante. Vamos botar 1. Pronto. Se eu aumentar para 1, é tão importante perder para o ambiente quanto para perder ao longo da barra. Isso dá. Esse é um novo resultado agora, com bastante troca de calor com o ambiente. Então você nota, cai rapidamente na parte quente para logo chegar na temperatura do ambiente e voltar para a temperatura do lado mais frio, que é 200 Kelvin. Aqui no meio ficou igual a temperatura ambiente e aqui perde pouco calor porque as temperaturas são praticamente iguais. Mas imagina o seguinte, aqui ficou no meio porque isso também é a média entre 400 e 200. O que acontece se a gente tirar agora da média? Por exemplo, de 400 a 100,
que a média daria 250, a temperatura no meio da barra seria 250 ou 300. Façam suas apostas. Então, voltando para o nosso código, ao invés de 200 aqui, eu boto 100. Tá? E boto 300 também. E 1. Vou para o meu GNU-Plot, ploto o gráfico. Aí você observa que agora caiu mais porque essa temperatura é 100. Mas o meio da barra continua a 300 Kelvin, que é a temperatura do lado de fora, não a média entre os dois. Tá? Então o meio da barra fica sempre em equilíbrio com a temperatura do lado de fora. Por que isso? Porque antes ele era mais quente, então perderia energia através de calor para o ambiente. Depois do meio da barra, a barra fica mais fria que o ambiente e acaba recebendo o calor dela, tentando chegar de novo ao valor de 300 Kelvin, o valor do ambiente. Por isso que ela fica a maior parte da barra numa temperatura próxima à do ambiente. Então, se você for pegar uma barra que tem uma temperatura muito alta de um lado, outra muito baixa de outro, o melhor é você pegar no meio, que ali no meio vai ter a temperatura do ambiente que está em volta. E se você conseguiu chegar lá, é porque esse ambiente que está em volta deve ser no mínimo confortável. Bem, então com isso a gente resolveu a nossa primeira equação diferencial, uma equação diferencial que tem aplicação importante, que é a de Fourier. A partir desse tipo de trabalho que Fourier desenvolveu, a transformada de Fourier e as séries de Fourier, tão importantes em física e matemática em praticamente todas as nossas áreas de aplicação. E nós usamos o fato de ser um problema que a gente conhece para que a nossa intuição nos alerte se tem algo muito errado com o nosso resultado. Aparentemente, os resultados bateram com o que a gente esperava. Então, com isso, a gente viu uma aplicação do método de diferenças finitas para a solução de equações lineares. No próximo vídeo, como resolver equações não lineares, que é um pouquinho mais complicado do que esse, nada muito mais complicado, e também vamos para uma aplicação, com essa aplicação real, a gente consegue ter algum sentimento acerca da qualidade da solução que a gente obteve. Ok? Então vejo vocês lá. Até lá.